Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e primeiramente eu quero desejar feliz ano novo para você e para sua família e também agradecer a você que é inscrito aqui neste canal, que acompanha aí a gente já há um bom tempo, né? Então eu quero desejar feliz ano novo para todos vocês. E o tema de hoje vem aí de uma reflexão que eu tive nesse final de ano, de um livro que eu li do Walter Bagehot, que é Lombard Street. E esse livro aí aborda sobre, né, o Banco Central, principalmente na questão de como escolher um diretor de Banco Central. Então eu vou buscar nesse vídeo de hoje trazer o que Walter Bagehot diria sobre Gabriel Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central do nosso país, que foi aí, né, nomeado ano passado, mas que de fato assumiu a presidência este começo de ano. E antes de mais nada, eu quero pedir por gentileza, você que não é inscrito aqui neste canal, que dê aquela força aí pra gente, né? Porque ajuda bastante aqui na plataforma e que a gente sempre busca trazer um conteúdo um pouco diferente na parte econômica e também na questão da própria abordagem, de uma maneira que fique o mais simplificado possível e também divertido para você que acompanha aqui este canal. Bom, o Banco Central, como vocês sabem, é uma instituição muito importante no nosso país e ela é considerada aí como o guardião da moeda, principalmente aí na questão do combate à inflação. Mas será que de fato mesmo qualquer pessoa pode assumir a presidência de um Banco Central? Bom, a resposta é não. De acordo aí com Walter Bagehot, que foi o escritor da Lombard Street, A Description of Money Market, que é um livro que aborda aí sobre o sistema financeiro inglês do século XIX e também aborda aí a questão da atuação do Banco Central da Inglaterra naquela época. Ele descreve que para ser um bom presidente de Banco Central exigem aí algumas características que a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje e tentar ali comparar se elas se encaixam devidamente à maneira como o Gabriel Galípolo atua ou de acordo aí também com o passado dele. Só para deixar claro, essa obra que eu acabei lendo aí nas férias, que é a Lombard Street, ela é uma recomendação também aqui que eu faço para você, já que ela explica todo como é um sistema bancário, embora no século XIX, mas a essência também é a mesma do que a gente vê nos tempos de hoje. E então, na hora que eu li esse livro, eu tive assim um insight, né? Eu falei, bom, tem algumas coisas aqui que eu acho que pode trazer aqui no canal e que tem a ver aí, né, com a nova presidência do Banco Central. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Walter, que foi o escritor do livro, ele era filho de banqueiro e também acabou herdando um banco do próprio pai. Aí depois ele acabou casando com a filha do dono da grande revista The Economist e depois acabou sendo editor dessa revista. Então ele sempre vivia ali no meio político e no meio do bancário lá na Inglaterra, e ele acabou sendo muito conhecido pelos textos que ele publicava também na The Economist. Então ele é uma grande referência na questão bancária e monetária do século XIX. E de acordo então com o próprio Walter, um presidente de Banco Central precisa ter 3 características. E quais são elas? Experiência bancária prática, habilidade de tomar decisões rápidas em crises e uma postura prudente. Mas antes da gente aplicar, né, as questões aí das recomendações do Walter Bagehot para ser um bom presidente de Banco Central, alinhado aí com as questões características do Galípolo, a gente precisa conhecer o currículo do Galípolo. Ele é formado em economia e tem mestrado em economia na PUC de São Paulo e também deu aula lá durante um bom período de tempo. Depois ele passou a ser chefe da assessoria econômica da Secretaria de Transporte Metropolitano de São Paulo e por um breve período de tempo foi presidente do Banco Fator. Além disso, ele é conhecido aí pelas suas ideias
ideias desenvolvimentistas, como a gente chama em economia, ou seja, uma atuação do Estado na economia um pouco, vamos dizer assim, mais presente, né? Então é um Estado que ele acaba impulsionando um pouco mais a iniciativa privada, e algumas publicações acadêmicas dele ele também tem um viés um pouco marxista, o que eu já fico com um pouco o pé atrás, ainda mais porque ele assume a presidência de um banco central, né? Então pode ali haver algumas desavenças das questões de visões ideológicas, né, para atuar como presidente de banco central, já que é um cargo que exige um certo pragmatismo. Portanto, agora que conhecemos o currículo do Galípolo e já vimos ali algumas ideias do Walter Bagehot, então as peças começam a se encaixar. Bom, de acordo aí com o próprio Walter, um presidente de banco central ele precisa ser ágil e prudente, e ele vai ser testado muitas vezes em casos aí de grande pressão, tanto aí com saídas de capitais, né, ou seja, saídas de, vamos dizer assim, de moedas estrangeiras, ou em crises bancárias. E realmente é uma situação que a gente está vendo agora atualmente no Brasil, é a saída de dólares, né? Que infelizmente o nosso câmbio aí desvalorizou bastante, já ultrapassando a marca aí dos R$6, e a capacidade então do Gabriel Galípolo realmente vai ser testada, mas parece que não está surgindo muito efeito. Então isso mostra que existe aí uma certa pressão que realmente não sabemos até que ponto o Gabriel Galípolo ele vai conseguir enfrentá-la. Um outro ponto, de acordo com o Walter, que o Galípolo deveria ter, vamos dizer assim, uma certa experiência maior na atuação bancária. Ele passou um breve período de tempo num banco que eu acabei de falar lá atrás, só que foi um período muito curto, então ele não teve aquela coisa do banqueiro raiz, né, passando aí por outras instituições bancárias ou tendo um maior tempo na atuação nesse setor, que pode ali dar uma ajuda maior nele na hora de atuar em um banco central, já que, de acordo com o próprio Walter, para atuar na presidência de um banco central precisa ter anos de experiência na atuação bancária, o que é o contrário aí do que aconteceu com o Gabriel Galípolo, ou seja, o currículo dele tem muita pouca atuação nessa área. Para a questão acadêmica do Galípolo, ele tem uma área mais puxada ali da filosofia, um pouco ali da questão política. Infelizmente isso acaba batendo de frente porque, voltando ali mesmo com o próprio Walter, um presidente de banco central precisa ter uma visão pragmática da economia, ou seja, ele precisa ter um caráter mais técnico de atuação, principalmente no próprio setor que ele está atuando, que é no setor bancário. Pois é, então chegamos à conclusão aí de que, de acordo com o Walter de Lombard Street, Galípolo não seria o cara mais assim apto para atuar na presidência do Banco Central. Eu também concordo com os critérios aqui que eu procurei trazer, de acordo com a visão aí desse escritor do século XIX, mas pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que uma vez estando lá ele acabe mudando ali alguns paradigmas que ele tem na questão de política monetária, ele possa aí estar fazendo um bom trabalho, mas infelizmente não é o que eu vejo. Mas e você? O que você pensa? Você acha que o Gabriel é um cara apto para atuar na presidência de um banco central? Que esses critérios aqui que eu trouxe não fazem muito sentido? Se você tem outros critérios aí, pode deixar aqui nas descrições abaixo, que eu gostaria também de conhecer. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E mais uma vez aqui desejo feliz ano novo e que a gente possa continuar aqui no YouTube com Dose Econômica ao longo de mais um ano. Um grande abraço e até logo, rapaziada. Tchau, tchau.